Graça e paz para você que está aqui comigo. Eu quero compartilhar com você este livro, Ego Transformado. Na verdade, é um livreto, porque tem um livro do Timothy Keller bem mais robusto sobre esse tema. Mas, enfim, ganhei da Gabi, né? Eles estudam lá na base alguns livros, alguns temas que trabalham a respeito do ego. E, assim, aqui tem uma riqueza impressionante, transformadora, que eu quero dividir com você. Pensei em postá-la pelo Instagram, mas dá muito trabalho ficar cortando, né, no tempo lá que eles entregam. Então, se você está aqui comigo, é porque você aceitou esse convite de assistir essa. Não é uma aula, é uma leitura que eu vou fazer para você desse conteúdo, porque falou demais comigo e eu tenho certeza que vai falar com você também. Então, vamos lá? Bem, Ego Transformado é um livro de Timothy Keller e aqui diz a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Como é um livreto, né? Ele vai falar sobre em 3 capítulos, então vai ser bem rapidinho a nossa leitura, a condição natural do ego humano, a visão transformada do eu e como alcançar uma visão transformada do eu. Muito bom, né? Vamos começar então? Vou começar orando. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que esse momento aqui, Senhor, não seja sobre nós, seja sobre o Senhor. Sobre aquilo que o Senhor quer revelar no nosso espírito, e nós queremos conceder ao Senhor a liberdade de tocar-nos profundamente. Como diz o Salmo 139, que a sonda do Senhor passe aqui em nós e visite, Senhor, por completo o nosso ego. O Senhor sabe o que temos precisado. Aquilo que precisamos aprender com isso e aquilo que o Senhor vai trabalhar em nós a partir disso. Portanto, Senhor, és bem-vindo aqui, conduza-nos, Senhor, aqui e revela aquilo que só o teu Espírito pode revelar. Em nome de Jesus, amém. Amém. A liberdade resultante do autoesquecimento. Gente, eu vi essa palavra e falei, vamos ver o que tem aqui para nós. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Olha que incrível isso que está falando aqui. Vamos dar uma pausinha aqui. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. O que o autor está dizendo aqui para a gente? Podemos fazer coisas certas com a motivação errada. Podemos fazer uma boa ação para alguém, mas não porque o nosso coração deseja o melhor para aquela pessoa, mas porque, de repente, nós precisamos ocupar um lugar, um status, ou nos sentirmos bem, não é sobre o bem do outro, mas é sobre o nosso próprio bem, percebe? Então, eu faço um ato de bondade, mas eu tenho uma motivação errada. E aí ele segue. Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus e como isso se concretiza no dia a dia. Vamos nos concentrar em um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, 21 e depois no 4 ao 7, que diz o seguinte: Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Olha o que Paulo está dizendo.
Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Ah lá, a motivação subindo. Então, cada um receberá seu reconhecimento por parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas como se não o tivesse recebido? Tramontina, né? Como sempre, Paulo Tramontina. Seguimos. Havia divisão em toda a igreja de Corinto, a qual fora fundada por Paulo. Mas, como percebemos na referência a Apolo e a Cefas, outros evangelistas estiveram mais tarde na cidade. Consequentemente, diferentes pessoas desenvolveram vínculos com diferentes ministros de projeção. Assim, um membro da igreja havia sido guiado e discipulado por Paulo, outro havia sido discipulado e nomeado como líder por Apolo, também um grande mestre, e assim por diante. Em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, agora se valem desses relacionamentos como um trampolim para um jogo de poder. Surgiram facções, e essas divisões fragmentaram a igreja. Um reivindica o direito de ser líder porque foi discipulado por Paulo, o apóstolo por excelência. O outro, por ser amigo íntimo de outro mestre importante, e assim por diante. Nessa passagem que a gente leu agora, Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória. Esse é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Observe, o versículo 21 já começa advertindo: ninguém se glorie. E o texto de 4:7, a pergunta: por que te orgulhas? Observe também o versículo 6, especialmente na advertência para que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. E ele põe isso entre aspas. Nada de orgulho, nada de vanglória, diz Paulo. Desse modo, a qualidade que buscamos é a humildade. Isso nos leva a um tema bastante interessante. E aí, gente, ouve isso. Isso nos leva a um tema bastante interessante, o da autoestima. Uau! Aí começa. Fui confrontada, viu, gente? Fui confrontada. Você começa lendo, tipo assim, ah, acho que não, acho que sim, acho que não. Daqui a pouco você já tá, é verdade. Então vamos lá. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. O que provoca a maior parte dos crimes e da violência? Porque as pessoas são maltratadas? Porque são cruéis? Porque cometem erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, palavra de origem grega, que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, na sociedade ocidental de hoje, desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo que existe, é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmas. Por exemplo, a razão pelo qual um marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesmas.
Antigamente, pensava-se que o motivo era a autovalorização muito elevada e o excesso de autoestima. Hoje, acredita-se que esse tipo de comportamento resulta da autoestima em doses abaixo do necessário. Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga Lauren Slater chamado O Problema da Autoestima. Não era um artigo inovador nem totalmente inesperado. Lauren simplesmente relatou o que os especialistas sabiam há muito tempo. O importante, ela afirma, é que nada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Lauren cita 3 pesquisas recentes sobre a autoestima, e todas chegam a essa conclusão. Como ela mesma disse, as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas àqueles que as rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais do nosso país. Seria bem interessante explicar como isso acontece, por que acontece e assim por diante. Mas, por enquanto, vamos simplesmente concordar com Slater quando ela diz, quando ela diz que precisaremos de muitos anos para aceitar esse fato. A ideia de que a falta de autoestima é motivo para o uso de drogas, para o crime, para o espancamento da própria esposa e coisas do tipo, encontra-se profundamente arraigada em nossa psique. Slater afirma que levará uma eternidade para essa ideia deixar de existir. A questão, como você percebe, é que a teoria do mau comportamento, como resultado da baixa autoestima, é muito atraente. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Nas culturas tradicionais, para resolver esses problemas, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. O intrigante sobre esse texto de 1 Coríntios é que o apóstolo apresenta uma maneira de entender a autovalorização, uma maneira de enxergar o eu e uma forma de vermos a nós mesmos que é completamente diferente da abordagem das culturas tradicionais e modernas, pós-modernas. Completamente diferente. Paulo revela 3 coisas nesse texto. 1, a condição natural do ego humano. 2, a visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto e que se dá por meio do Evangelho. E 3, como alcançar uma visão transformada do eu. Vamos até aqui nessa gravação. E o próximo será a condição natural do ego humano, e eu espero que você continue comigo aqui no entendimento dessa revelação. Beijo, fica com Deus.